nós sempre imaginamos aquelas ideias atávicas de um pequeno demôniozinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito, cada qual fazendo as suas sugestões. E essa imagem, essa pintura, não sai da mente das pessoas. De modo que a palavra tentação é sempre associada a um ambiente religioso e a ideias religiosas que já ficaram no passado. Quem dera se a tentação fosse assim algo tão simples. Se ela se resumisse a duas personalidades, uma totalmente voltada para o bem e outra totalmente voltada para o mal, que estivessem a nos influenciar como se fosse uma campanha política, tentando obter o nosso voto e a nossa adesão. Não é tão simples assim. Eu gosto da maneira muito carinhosa e divertida com que Chico Xavier se refere à tentação. Ele diz que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande, com uma vontade imensa de ser alcançado. Porque a tentação tem um componente forte do desejo. Tentação significa que há uma divisão. Um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E um outro lado, já mais consciente, já mais esclarecido, mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. Avançar. Portanto, nós queremos conduzir essa reflexão de hoje de uma maneira mais leve, sem instilar qualquer sentimento de culpa e sem partir por um discurso também moralista, de estabelecer regras ou de julgar o passado, lembrando Paulo de Tarso quando diz: graças a Deus já somos o que somos. E nós só somos o que somos porque trilhamos os caminhos e vivemos vastas experiências ao longo da evolução. Algumas que trouxeram muitas alegrias para o nosso coração, outras que trouxeram imensas tristezas, mas o certo é que nos tornamos experientes. Porque a angelitude, a pureza da alma, não é conquistada por espíritos de cristal ou de açúcar. O anjo é feito de adamantium. Ele é forjado na luta, na renúncia, no sacrifício, no trabalho, na disciplina. Conhece a desilusão e a amargura de perto. As entidades angélicas têm uma profunda compaixão pelo nosso piso de experiência evolutiva, porque sabem exatamente o que é estar na posição em que estamos. Sabem exatamente o que é a condição e a vulnerabilidade de um encarnado. E é sobre esse ponto agora que a gente gostaria de navegar. A vulnerabilidade do encarnado. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus se refere: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Emmanuel, na sua lucidez, define o espírito como representando a nossa fonte, o nosso núcleo divino. O corpo é uma tela que reflete com fidelidade a nossa consciência espiritual. Quando o Evangelho se refere à carne, está dizendo a um conjunto de características do ser encarnado. A carne como representando vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E o que significa isso? Estar encarnado é, por exemplo, independente de ter algum débito, tropeçar nessa escada e quebrar uma perna. Estar encarnado pode representar viver de uma maneira mais drástica o processo de envelhecimento. A impermanência. Saber que do berço ao túmulo nós somos peregrinos e experimentamos esse estado de impermanência.
É esse conjunto de vulnerabilidade que Paulo de Tarso, aproveitando a fala de Jesus, dá o nome de carne. Não tem muito a ver com o corpo físico. Mas tem muito a ver com aquele primeiro andar que o Sérgio nos disse. A necessidade de conservação, o instinto de reprodução, o instinto de destruição. Tudo isso somado ao apagamento que a encarnação propicia, nos coloca numa vulnerabilidade que, no mínimo, nos exige um estado de vigilância permanente. Permanente. E é aí que entram os processos de tentação. Os mecanismos da tentação. É bom lembrar que, se você não sofre nenhuma tentação, talvez isso seja um indício perigoso de que você já tombou sobre ela. Já se entregou tanto que não há mais nada a ser tentado. Ou, e é sempre bom fazer essa exceção, você já atingiu a região das consciências angélicas. Então, tendo algum anjo aqui na plateia, por favor, me perdoe. Eu talvez não entenda muito o fato de você estar aqui ouvindo essa palestra, mas, por favor, vibre por nós. Mas se compartilha a experiência conosco, viver o processo da tentação é natural na evolução. É lei natural. É lei física. Por quê? Simples. Nós aprendemos isso nas aulas básicas de física, lei de ação e reação. Mas aprendemos na doutrina espírita algo profundo. A lei natural é a mesma lei moral. E a lei moral é a mesma lei natural. Não existe uma lei natural e uma lei moral. Portanto, Newton é um sacerdote. Quando Newton estabeleceu as suas equações e as suas 3 leis, ele estava falando de evangelho. E de física também, porque não tem diferença. A lei divina ou lei natural é a mesma. É a mesma. Porque há um só Deus. Um só Deus. Uma só lei. Há um plano de unidade na infinita diversidade da criação. Isso significa que toda vez que eu instauro um movimento novo, eu preciso dar conta da inércia. Claro. Se você está dirigindo um carro a 100 km por hora e precisa reduzir para 40 km por hora, o que acontece? Você vai reduzir imediatamente, mas sofrerá simultaneamente a inércia do movimento anterior. Da mesma maneira, se você conduz um carro a 20 km por hora e acelera a 100, mudou o movimento, sofrerá a inércia do movimento anterior. Como que nós sentimos isso? Como que alguém sente isso? Não importa se ele sabe de física, se ele sabe de doutrina, isso não importa. Ele sente um solavanco para frente ou um solavanco para trás. E isso significa experiência da lei de Deus. Portanto, toda vez que eu saio de um processo psíquico que pode ter durado 5 existências e ingresso num novo movimento psíquico, há uma inércia do movimento anterior. Essa inércia do movimento anterior é vivida como um processo de tentação. Dá vontade de voltar. É natural. E às vezes a gente volta. Às vezes volta várias vezes, até ter força moral suficiente
para sustentar o movimento novo. É assim que a criatura que teve 5, 10 existências, envolvidas em situações de poder, ao voltar nessa existência e ao se propor uma nova experiência, agora não mais centrada no desejo de poder, mas em outra proposta acolhida por ela, ela vai experimentar a inércia. E quando se percebe, enxerga-se repetindo velhos padrões de conduta, velhos padrões de crença, comportamentos inconscientes. Essa é a tentação.